Quero ler com os irmãos um texto da Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 7. Você é meu convidado, se você tem a sua Bíblia, a abrir. E aqui está falando de uma das viagens do apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios, aos não judeus. E Paulo viajou por muitas cidades, e onde Paulo chegava, o poder de Deus chegava com ele, a presença de Deus. Paulo levantava igrejas, anunciava o evangelho, e Deus estava com ele em todo o seu ministério. E diz assim no capítulo 20, versículo 19 de Atos: no primeiro dia da semana, estávamos todos nós reunidos com a finalidade de partir o pão, ou seja, era tomar a ceia. E Paulo devia seguir viagem no dia seguinte. E estava ensinando, exortando os irmãos e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Olha só, quem aqui gostaria de ficar até a meia-noite hoje? Não, estou brincando. Mas ele tinha que seguir viagem, ele ia numa igreja pregar, numa cidade, e ele depois voltava às vezes depois de 2, 3, 4 anos. Então quando ele estava numa cidade, as pessoas diziam: fique conosco até o máximo que puder ensinando a palavra. E ele ficava, e ele ficou até a meia-noite pregando. E havia muitas lâmpadas, olha o que está escrito aqui, versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, ou seja, no auditório, aonde estávamos reunidos. Então eles estavam em um auditório, em uma sala alta. Cenáculo significa sala alta. Nas casas, antigamente, eles faziam no segundo piso, no terraço, um cenáculo. Era uma sala mais alta, onde podia-se fazer reuniões sobre o teto da casa. E havia muitas lâmpadas, diz aqui, onde estavam reunidos. E um jovem, versículo 9, um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Repete comigo: ele estava assentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono. Repete comigo: vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Eu quero parar aqui um pouquinho, depois eu vou continuar o texto com você. Me chama muito a atenção porque não era toda a igreja que estava reunida nesse cenáculo, era uma casa. E num cenáculo cabia, em algumas casas grandes, até 100, 120 pessoas. Em Troade haviam muitos discípulos de Jesus. E ouviram falar que Paulo estava na cidade. E certamente chamaram para essa reunião aqueles que eram os obreiros, os que eram mais chegados, os que tinham mais proximidade, os que tinham mais disposição para servir a Deus. E esse jovem chamado Eutico, ele foi um dos convidados para essa reunião. Assim como você foi convidado hoje para esse culto. Assim como você que está andando com Jesus é convidado a ouvir da sua palavra todos os dias. É convidado a andar com ele na luz. Diz que era escuro lá fora, era meia-noite, mas lá dentro havia lâmpadas. O que significam essas lâmpadas? É a luz da presença de Deus, amém? Mesmo à meia-noite, mesmo no momento mais escuro, onde há a presença de Deus, há luz. Ou seja, ele estava num lugar iluminado, com pessoas boas, diante do maior pregador da época. Ele era o grande pregador do mundo, era o apóstolo Paulo. Ah, que honra se eu e você pudéssemos estar lá, vendo o próprio Paulo pregando. Que grande homem era esse. E aí começa a história desse rapaz. Eutico, quando foi se assentar, certamente havia cadeiras, certamente havia bancos, mas Eutico escolheu sentar-se aonde? Na janela. Vamos pensar, era um terraço, era um lugar alto,
Sentar na janela significa você estar na conexão entre o ambiente de dentro e o ambiente de fora. Ele estava, digamos assim, um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Ele podia ouvir a palavra aqui, mas ele também podia olhar as moças que passavam na rua lá embaixo. Ele podia assistir o melhor da pregação aqui, mas com esse outro olho ele podia ver a carruagem passando lá embaixo. Ele podia com esse ouvido aqui ouvir a palavra de Deus, mas com esse ouvido ouvir os fuxicos lá da rua. Ah, como é fácil nos distrairmos. Ah, como é fácil nós vacilarmos na fé e nos distrairmos. Há pessoas que se distraem até no culto. Às vezes eu olho para o lado e tem um irmão mexendo no celular, zapeando. E é muito fácil você, vou olhar a Bíblia no celular hoje. Eu às vezes uso no celular. É muito fácil, entrou uma mensagem, você vai lá olhar e quando vê você perdeu totalmente o fio do que Deus estava falando contigo. Essa janela pode ser o celular, essa janela pode ser muitas coisas que te tiram a atenção do que Deus está te falando. O que esse rapaz passou não representa apenas um momento de culto, mas representa a história de pessoas que estão na presença de Deus e que muitas vezes escolhem se colocar numa posição onde as distrações vão tomando lugar. Repete comigo, aquele que está de pé. Repete comigo de novo, aquele que pensa que está de pé. Cuide para que não caia. Está na Bíblia. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. É muito fácil nos distrairmos. Hoje você está olhando para Jesus, um dia você está olhando para Deus, você está firme na fé, e daqui a pouco você está olhando para as coisas do mundo. Está mais preocupado com a política, com a economia, com os negócios, com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Quando vê, você perde o foco e você de novo está angustiado, de novo está oprimido, de novo está tomado de tantas paixões e desejos carnais, porque você deixou de olhar para Cristo. É muito fácil nos perdermos, irmãos. E nos perdermos não significa sair da igreja. Há pessoas perdidas dentro da igreja. Esse rapaz, ele dormiu dentro do cenáculo. Ele estava dentro da igreja, na presença de Paulo, ouvindo a melhor palavra. E ali, ele dormiu. É muito fácil dormirmos. É muito fácil cairmos no sono espiritual. Hoje amamos a Deus e amanhã já não sabemos nem mais quem somos. Isso acontece porque nós somos seres humanos e seres humanos têm um coração corruptível. São frágeis, é fácil nós nos perdermos. Cutuca o irmão do lado e diz assim, é fácil se perder. Olha para o outro lado, cutuca a outra pessoa e diz assim, é fácil perder o foco. E aí esse rapaz, a primeira coisa então, ele está no lugar errado. Escolhe se colocar numa posição errada. Segunda coisa, ele cai num sono. Quando você está andando com Deus, Deus chama você para viver na luz, na presença de Deus. Mas a Bíblia diz, estejam alertas, estejam acordados, o vosso inimigo está ao redor. Ou seja, vigiem, não vacilem na fé. Como é que eu não vacilo na fé? Mantendo a comunhão com Deus, com oração, com a leitura da Bíblia, participando das reuniões, conversando com pessoas de Deus, pedindo para o Espírito Santo me avivar, me acordar. Mas depois, quando que vem o sono, o que veio? A queda. Quando alguém me diz assim, pastor, eu caí no pecado, preste bem atenção, antes da pessoa cair no pecado, ela sempre está dormindo. Espiritualmente. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não sai daqui do culto cheia do Espírito Santo e vai ali na esquina e trai a esposa. Não sai daqui cheio do Espírito Santo e pega o dinheiro da empresa que não é dele. Não sai daqui cheio do Espírito Santo e briga com alguém no trânsito. Não,
é devagarinho que nós vamos nos afastando de Deus e concedendo lugar ao inimigo, dormirmos na fé, e aí a nossa carne entra em ação, e a queda é o próximo passo, e depois da queda vem a ruína. Quantos homens e mulheres já foram salvos por Deus, estavam no lugar de luz, e depois de um tempo estavam caídos na sarjeta, destruídos de novo, porque não guardaram o testemunho no seu coração, porque não vigiaram. Eu creio num Deus que é misericórdia, mas que também nos chama a fazermos a nossa parte. Cutuque o irmão do lado, diga assim: permaneça na luz, fique atento, guarde o seu coração. Mas como eu disse, eu creio num Deus de misericórdia. No versículo 10 diz o seguinte: descendo, porém, o apóstolo Paulo, olha só, o rapaz caiu lá de cima, caiu lá embaixo, e caiu morto. Tentaram levantar ele, estava morto. Gostaram do barulhinho? Barulho de queda. A minha filha diz que eu faço muitos sons assim para ilustrar as coisas. Às vezes não dá certo. Esse de hoje deu. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até nascer o dia. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu quero que você imagine a cena. O rapaz vacila, cai no sono, cai lá embaixo. O apóstolo para tudo que está fazendo, sai correndo, desce as escadas, se abaixa, abraça o rapaz, e ele diz: a vida está nele. Quando todos tinham levantado ele e dito: está morto, o apóstolo diz: não está morto, a última palavra é de Deus. Eu creio num Deus que levanta o caído. Eu creio num Deus que restaura a sorte, e a segunda casa tem uma glória maior do que a primeira. Eu creio num Deus que restaura a glória de Sião, um Deus que muda a sorte de pessoas, inclusive que se desviaram, pessoas que andaram em caminhos tortos, um Deus que muda destinos. Por quê? Porque Ele é um Deus de misericórdia. A atitude do apóstolo Paulo foi magnífica. Ele saiu, primeiro ele desceu de onde ele estava. Preste atenção, você nunca vai ajudar alguém se você ficar lá em cima se achando. Você tem que descer ao nível das pessoas. Ontem eu estava de aniversário, e hoje eu cheguei na escola que eu dou aula, e os meus alunos me receberam com um monte de coisa assim, presentinhos e cartinhas. E teve um menino que disse assim: senhor, eu gosto muito de ti porque eu entendo as tuas explicações. O que eu faço? Eu não dou aula para eles como eu daria para um adulto. Eu converso com as crianças como crianças. Para ajudar as pessoas, eu preciso ir no nível das pessoas. Eu preciso ir aonde elas estão. Eu preciso me colocar na posição delas. Para a gente poder ajudar as pessoas, nós vamos ter que descer muitas vezes dos nossos pedestais. O quê? Eu ir lá? Sai do teu carro e vai lá na casa da miséria, e entra na casa da vergonha, entra na casa do luto, entra no quarto do hospital geral que está todo sujo, vai lá na casa do sofrimento, abraça o necessitado, porque é ali que Deus vai te usar. O apóstolo Paulo desceu, ele não ficou, eu tenho um discurso para terminar. Ele se importou mais com as pessoas, porque as pessoas são mais importantes do que os discursos, do que os rituais. As pessoas valem mais do que tudo. Ele desceu do seu pedestal, ele não ficou julgando, ele não disse: viu, escolheu ficar na janela, olha agora aí, Não, ele desceu. E depois de descer, diz que ele se agachou. E ele abraçou. Esse abraço para mim é muito importante, porque Paulo podia simplesmente ter olhado para o menino e dito assim: levanta-te. Como Jesus disse para aquela menina morta: Tabita, come, menina, levanta.
Mas Paulo não fez isso. Eu acho que Paulo queria ensinar uma lição. Eu não sei sobre o que ele estava pregando, talvez era sobre humildade. Ele abraçou o menino caído no chão. Ele abraçou. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Preste bem atenção. Talvez você se sinta caído no chão. Talvez você diga assim: pastor, eu errei. Eu me afastei, eu me esfriei. Quem sabe eu já tive chances e desperdicei. Pastor, eu não estou de pé, eu me sinto caído. Mais caído do que de pé. Eu me sinto fraco, desanimado. Eu muitas vezes duvido de quem eu sou, eu duvido de quem Deus é, eu muitas vezes olho para o que não devo, eu muitas vezes me sinto dividido. Fique tranquilo. Existe um Deus nessa noite, que é cheio de misericórdia, que te abraça nessa condição que você está. E esse abraço de Deus traz vida para o seu interior. O abraço de Deus traz vida para o morto. O abraço de Deus traz vida aos corações. Há um Deus que te abraça nessa noite. Ele não te trouxe aqui para você ser julgado. Ele te trouxe aqui para você ser abraçado. O seu abraço é libertador, meu irmão. O seu abraço é libertador, minha irmã. Sabe aquele colega do trabalho que talvez fique até questionando a sua fé? Para de discutir fé com ele. Diz assim: eu posso te dar um abraço? Dá um abraço. Eu me lembro da história de um rapaz que uma vez eu fui fazer uma entrega lá na igreja de Porto Alegre. Uma entrega de cadeiras. Eu trabalhava muitos anos atrás. Nossa, já faz 15 anos atrás. Eu trabalhava vendendo cadeiras. E aí compraram aquele prédio novo da igreja Encontros de Fé, lá onde é a nossa sede hoje, e encomendaram 1.600 cadeiras, e eu fui fazer a entrega, né? Porque a nossa empresa não tinha entregador, então os próprios vendedores faziam as entregas. E chegando lá eu disse: Deus, eu tenho 1.600 cadeiras para descer desse caminhão. Senhor, como é que eu vou descer 1.600 cadeiras? Tinha eu e um outro rapaz, e o cara do caminhão disse que não ia ajudar. Mas chegando lá tinha uma reforma. E tinha um homem moreno, sério gente, o braço dele dava 2 da minha perna. Que as minhas pernas já são meio magrinhas, mas meus braços nem se comparam, né? Mas o braço dele dava 2 da minha perna. Pensa num rapaz forte. Ele pegava 30 cadeiras de cada vez, botava em cima da cabeça e saía levando. Sério, a gente só ia dizer: é para lá. E ele com uma alegria, cantando um louvor e levando as cadeiras, cheio de tatuagem nas costas, né? Aquelas tatuagens, sabe, que são feitas em presídio, assim? Sabe aquelas feitas de caneta, né? Você sabe como é que é, né? E aí o rapaz carregando naquela alegria, e daí o meu colega não era convertido, eu estava evangelizando ele há um tempão. Daqui a pouco ele parou na minha frente e eu disse assim: cara, que lindo ver a tua alegria servindo a Deus. Que lindo ver a tua alegria aqui carregando as cadeiras dele. Ele disse: se tu soubesse de onde Jesus me tirou, eu tenho motivo para cantar e pular na presença dele todo dia. Ele disse: eu era envolvido com magia negra. Eu era consagrado às entidades desde criança. E eu era pai de santo. Só que ao invés de ser santo, era outras coisas. E eu sofria todo dia, ele disse, porque eu carregava um fardo muito pesado. E eu tinha um problema na coluna, eu era encurvado assim. E eu odiava crente. Eu disse: como é que tu está aqui hoje? Ele disse: tinha um amigo meu, lá da vila, que se converteu. E eu não gostava de crente, mas eu gostava dele. E eu dizia para ele: eu vou na tua casa tomar um mate, mas tu não me fala de Jesus. Tá bom. E ele ia na casa desse amigo, sentavam, tomavam um mate. Um dia o pastor foi visitar esse amigo, bem na hora que ele estava lá. E ele disse: esse ali é o meu pastor. Ele disse: ih, agora já vai vir falar desse negócio de Deus. Diz que o pastor chegou na frente dele e só disse assim: eu posso te dar um abraço? E disse que esse pastor, que também é um moreno, abraçou ele. E abraçou forte e disse assim: Deus te ama. E disse que quando abraçou ele, ele disse que sentiu um estalo na coluna. E na hora ele começou a gritar e ele foi liberto daqueles espíritos. E ele não entende o que aconteceu. Ele acordou alguns minutos depois no chão, totalmente curado e liberto. E ele disse: eu quero Jesus.
E ele se converteu e abandonou tudo aquilo. Sabe qual é que foi a pregação desse pastor? Um abraço. Um abraço. Sabe, está cheio de gente precisando de um abraço. E você, quem aqui tem 2 braços? Oh, aleluia! Você pode servir a Deus. Quem aqui quer servir a Deus com seus braços? Amém! Vamos servir a Deus com um abraço, com carinho, com amor. Há tantas pessoas precisando. Nesse mundo estão tão acostumados a julgar, a condenar, que você e eu possamos ser as mãos de Deus que levanta o caído. Sabe, esse jovem Eutico, ele representa toda a humanidade, gente. Porque um dia a humanidade estava na presença de Deus no lugar de luz e a humanidade caiu. Mas Deus desceu lá do céu, Ele mesmo veio à terra e nos abraçou, na forma de Jesus. Amém? É como se fosse uma encenação da queda da humanidade, o Adão e a Eva caindo, e Deus nos levantando. Eu creio num Deus que para Ele não há impossíveis. Essa não é uma história fictícia, é uma história real. O morto foi ressuscitado. Sabe que eu já tive 3 oportunidades de orar por pessoas que estavam morrendo na rua. 3 vezes Deus me colocou. Uma vez um ciclista que se acidentou na minha frente, e 2 vezes motociclista. Eu tinha ouvido um pastor contar um testemunho uma vez que o motociclista estava morrendo na frente dele, convulsionando, afundado o corpo, e disseram: não tem mais jeito. E ele tinha recém se convertido, esse pastor, e ele disse: tem jeito. E ele repreendeu a morte e o homem levantou. E um dia eu estava na BR-116 e aconteceu um acidente na minha frente. O rapaz cruzou a BR de moto e vinha um Fox. Levantou a moto dele, levantou ele. Ele deu umas 2 piruetas no chão, no ar, e caiu com as pernas para trás das costas. Capacete voou longe. Cabeça bateu no chão e ele virou o olho e começou a convulsionar. Quando eu vi a cena, eu saí do carro correndo e eu não tive dúvida do que eu tinha que fazer. E eu disse: morte, vai embora, em nome de Jesus. Eu botei a mão sobre o rapaz, gente, ele, na hora, os olhos voltaram. Ele respirou e levantou. Ele puxou a perna e ficou de pé. E nós tivemos que deitar ele e fazer ele ficar deitado até a ambulância vir, porque ele queria sair andando. E ali deitado eu pude falar de Jesus para ele. Eu disse: tu te acalma, tu não sabe o que aconteceu, mas tu estava morrendo. Deus te levantou. Assim eu creio num Deus que socorre o ferido, um Deus que faz milagres. O seu casamento pode parecer que está no chão morrendo, mas eu creio que para Deus nada é impossível. Ah, Gislaine, eu não sei, tu quer esperar mais uns dias, mas eu vou dar um spoiler aqui. A irmã daqui a uns dias vai contar um testemunho. É a 2ª vez, esses tempos Deus levantou ela da cama do hospital, estava morta. Disseram que ela não ia mais andar, e ela está aqui, fica de pé, Gislaine. E agora, final do ano, setembro, né? Descobriu o tumor, desse tamanho, né? Ia ter que fazer isso, aquilo, não sabiam como é que era. Foi hoje no médico: onde é que está o tumor? Cadê o tumor? Olha para essa mulher: cadê o tumor? Não tem mais. Ela está esperando vir os últimos exames, ela vai mostrar as fotos. Ela me mostrou antes 2 fotos ali já de raio-x. O tumor desapareceu. E ela me disse, quando saiu a situação de que ela estaria com esse tumor, ela disse: Jesus já me curou uma vez, para Ele me curar de novo é fácil. E ela está aqui hoje, testemunhando. Daqui a uns dias tu vai vir aqui testemunhar completo. Glória a Deus, obrigado. Eu creio num Deus que para Ele não há impossíveis. Um Deus que levanta o morto, um Deus que salva o perdido, um Deus que perdoa pecados, um Deus que ama a humanidade. Ah, para encerrar eu quero contar uma última história. Quem é que vai tocar o piano aqui? Esse pastor, para terminar, tem que alguém tocar o piano, senão não termina nunca. Sabe que ontem eu estava lendo um devocional com a minha filha e me chamou muita atenção uma história que eu li. Diz que nos anos 1930 aconteceu
uma grande miséria, uma grande fome nos Estados Unidos, era a Grande Depressão. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. E diz que em Nova York as pessoas não tinham o que comer. E aí aconteciam tantos crimes que os juízes não davam mais conta de atender os casos. E diz que o prefeito de Nova York disse: ele era advogado também, eu vou ser juiz. E ele se colocou num tribunal para julgar alguns casos. E quando chegou o primeiro caso que trouxeram para ele, era de uma mulher, uma senhora de idade. E ela havia roubado 2 pães. 2 pães. E aí ele disse: por que a senhora fez isso? E aí ela disse: eu fiz isso porque o meu marido e os meus filhos morreram na guerra. E eu não tenho com que alimentar os meus netos. Então eu fui na padaria e peguei esses pães. E eu sei que eu estou errada. E se o senhor quiser pode me condenar, mas eu não ia deixar meus netos morrer de fome. E aí o padeiro se levantou e o prefeito disse: você quer mesmo acusar essa mulher? E o padeiro disse: eu quero, porque se o senhor não punir ela, todo mundo vai começar a ir lá roubar pão. As pessoas não têm dinheiro. Meu negócio vai falir se todo mundo ir lá roubar pão. E o prefeito disse: olha, minha senhora, me comovo com a sua situação, mas a lei é a lei, a senhora vai ter que ser punida, porque existe justiça. E pela lei a senhora vai ter que cumprir ou 10 dias de cadeia, ou pagar uma multa de $10. Na época $10 seria quase R$1.000 hoje. Centavos valiam um monte. E aí ela olhou, ela disse: eu não tenho com que pagar. E ela baixou a cabeça. E na hora o prefeito então abriu a sua carteira e tirou uma nota de 10 e colocou em cima da mesa e disse: a justiça tem que ser feita, então a sua dívida está paga. E aí ele olhou para as pessoas que estavam ali e disse: porém agora, como prefeito, eu quero dar uma multa para vocês. Porque na nossa lei tem nossa cidade tem uma lei que diz que se você vê um vizinho passando necessidade, você tem a obrigação de dar o alimento. E como vocês todos aqui são testemunhas e ninguém levou comida para essa mulher, cada um vai ter que dar uma multa de 50 centavos. E disse que ele juntou num saquinho. E no final deu $49 para ela, que seria quase R$5.000 hoje, como multa por ninguém ter ajudado. Eu fiquei pensando muito nessa história, porque se assemelha com a nossa situação. Miseráveis, mas culpados pelo pecado, não tendo com o que pagar. Deus pagou a nossa dívida. Não tendo com o que pagar, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele disse: a justiça tem que ser feita, então eu vou pagar o preço. Por isso Jesus morreu na cruz, para que nós tenhamos vida. E hoje Deus nos chama para nós ajudarmos o outro, nós abraçarmos o que cai, nós temos a mão de Deus. Amém? Eu oro essa noite para que o Espírito Santo encha você de tal modo que por onde você passar, você seja a mão de Deus, para que você seja os braços e os abraços de Jesus, inclusive para as pessoas que ofenderam você. Eu declaro em nome de Jesus, você abraçando pessoas que falaram mal de você, você abraçando pessoas que esqueceram de você, você perdoando pessoas que te ofenderam. Mas eu também declaro em nome de Jesus, aquele que estava caído sendo ressuscitado hoje, ressuscitado para uma nova vida. Aquele que estava nas trevas voltando para a luz, aquele que estava morto em seus pecados e delitos sendo restaurado para a glória de Deus. Eu declaro nesta noite o morto ressuscitando, o enfermo ficando curado pelo nome de Jesus, os cativos sendo libertos. Não há mais prisões que possam prender você, porque Jesus pagou o preço da tua liberdade. Você está livre. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, Tu estás aqui essa noite. Tu estás com esse amigo em casa que nos assiste.
com esta senhora que está sentada no sofá. Deus me mostra uma mulher deitada na cama com uma dor aqui assim, na coxa, na lombar. Deus te enxerga, mulher, Deus está te vendo agora. As mãos de Jesus te envolvem, os braços dele te abraçam. O poder dele se estende sobre você e você é curado. Deus está tocando em casa, Deus está tocando aqui. Pai, nós declaramos que para ti nada é impossível. Não há nada impossível, Senhor. Como Eutico foi ressuscitado, nós cremos essa noite que o Senhor pode mudar situações impossíveis aos nossos olhos, que o Senhor pode transformar todas as coisas. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus amoroso, Deus de misericórdia. Oh, Deus está tocando você essa noite. Pai, essa noite eu peço por aquele que estava caído, por aquele que andou distante de Ti. Restaura a Tua presença essa noite, restaura a Tua glória esta noite, Senhor.